explica, Maria Lúcia Fatorelli, o que está sendo votado, e as pessoas, se você puder juntar nessa explicação, também está tendo essa questão de dependência do Banco Central que voltou para o debate. Então, se você puder falar dessas duas coisas, então, do que está sendo votado em relação à remuneração de caixa dos bancos, a sua visão sobre isso e também sobre a questão da independência do Banco Central. As pessoas gostam muito de ouvir a sua opinião sobre isso. Ok, Eduardo. No Senado, são 2 projetos distintos, tá? O da independência do Banco Central é o PLP 19 de 2019. A independência do Banco Central está sendo tentada aqui no Brasil desde 1989, logo após a Constituição. No debate da Constituinte, já queriam que o Banco Central fosse privado, independente. Não conseguiram. O projeto PLP 200, de 1989, está aí há quantas décadas? Tá? Por que não caminha? Porque sempre nós tivemos uma oposição aguerrida a esse projeto, que entrega de vez, assim, o Banco Central no Brasil tem sido administrado pela banca privada sempre, tanto nos governos militares, como Collor, Fernando Henrique, Lula. Você vê, quem foi presidente do Banco Central na época do Lula? Henrique Meirelles, banqueiro, sempre foi dirigido por interesses de banqueiros. Tá? Agora, querem entregar para as pessoas entenderem bem o que significa independência do Banco Central, é o seguinte, é independência em relação ao Estado, gente. É um Banco Central inteiramente controlado pelo mercado. Porque hoje ele tem sido controlado pelos bancos, como a gente falou, mas se tivermos um presidente da República efetivamente estadista, pode chegar e dizer, agora o Banco Central vai ser Banco Central do Brasil. Não vai ser mais o Banco Central da banca. Se passar a independência do Banco Central, podemos eleger quem for, que não adianta. O Banco Central está lá entregue ao mercado. O outro projeto é o PL 3877, agora de 2020, apresentado agora durante a pandemia. Esse projeto 3877 de 2020, o que ele quer fazer? Ele quer transformar em lei a remuneração da sobra de caixa dos bancos. O que é isso? Todos nós, aqui no Brasil, quase todo mundo tem conta bancária. Cerca de 40 milhões, esse número diminuiu agora com a bancarização para receber o auxílio emergencial. Menos de 40 milhões de pessoas no Brasil é que não tem conta bancária. Todo o resto tem. Mais de 160 milhões de brasileiros têm conta bancária. Todas as empresas têm conta bancária. Órgãos do governo têm conta bancária. Todo esse dinheiro que está depositado ou aplicado nos bancos forma um volume de dinheiro que está no caixa disponível para ser emprestado, exceto um pedacinho da reserva lá do depósito compulsório que os bancos não podem emprestar. Só o depósito compulsório que os bancos não podem emprestar. Todo o resto os bancos podem emprestar. No mundo inteiro, os bancos correm atrás, oferecem juro baixinho para emprestar. Porque se eles não emprestarem, o dinheiro vai ficar mofando na gaveta, eles não vão ganhar nada. Aqui no Brasil está tendo o abuso indecente das chamadas operações compromissadas, que é uma operação que o Banco Central aceita o depósito com a desculpa de controlar o volume de moeda em circulação e remunera para os bancos usando o título da dívida pública. Os bancos depositam a sobra de caixa no Banco Central, o Banco Central entrega título da dívida para os bancos, pode durar um dia só essa operação, quantos dias os bancos quiserem, e remunera. O que aconteceu agora durante a pandemia, Eduardo? No dia 23 de março, primeiro dia útil da pandemia,
O presidente do Banco Central liberou um pacote de liquidez para os bancos de 1 trilhão e 200 bilhões. Dia 23 de março. Ele fez YouTube, anunciou publicamente o pacote, está em vários jornais. O que significou isso? Qual era a justificativa para esse pacote? Que os bancos tivessem mais liquidez, mais dinheiro disponível. Então, ele diminuiu aquele compulsório para sobrar mais no caixa dos bancos. E várias outras medidas para que os bancos tivessem mais dinheiro para emprestar para as empresas. Só que o que aconteceu? Os bancos não emprestaram. Eles dobraram o juro, eles dificultaram, milhões de empresas quebraram por causa disso. E onde é que ficou essa liquidez? Ficou no caixa dos bancos. Só este ano, o volume das tais compromissadas saltou de 1 trilhão para 1 trilhão e 600 em agosto. É o último dado, porque o dado de setembro só vai ser divulgado no dia 31 de outubro. Em agosto, chegou a 1 trilhão e 600 bilhões. Então, como essa operação usa título da dívida pública para justificar a remuneração aos bancos, o estoque da dívida também está explodindo. E o mercado está... defensores do mercado, aí, operadores de fundos financeiros, estão vindo a público falar que a dívida pública aumentou por causa da pandemia. Mentira, gente! Despesas da pandemia estão sendo pagas com dinheiro que já estava lá na conta única do Tesouro, que estava com 1,5 trilhão praticamente, e agora está com 1 trilhão. Então, a despesa da pandemia foi paga com dinheiro em caixa, uma parte pequena, de pouco mais de 100 bilhões, é que foi emissão de título. A maior parte do crescimento da dívida está justificada com o aumento das compromissadas, porque o Banco Central aumentou a liquidez dos bancos, eles não emprestaram para as empresas, deixaram as empresas quebrar, e o Banco Central, em vez de punir os bancos, premiou, porque agora os bancos estão recebendo remuneração. No início do ano era sobre 1 trilhão, agora em agosto passado, eles passaram a receber sobre 1 trilhão e 600. Então, o que esse PL 3877 vai fazer? Em vez de usar a dívida para remunerar, vai parar de usar a dívida para não mostrar, tá? Para não mostrar o dano dessa operação. Mas vai continuar remunerando e ainda corre risco de remunerar ainda mais. Porque a compromissada, ela remunera mais ou menos igual a Selic. E a Selic está baixa. Se liberar para o depósito remunerado, o Banco Central é que vai decidir qual a remuneração. E ele pode decidir remunerar, por exemplo, pela média dos títulos, como o Tesouro remunera o Banco Central. E atualmente essa média está acima de 8% ao ano, enquanto a Selic está 2%. Então, resumindo, esse PL 3877, ele quer criar a figura do depósito voluntário remunerado pelo Banco Central aos bancos. Eu pergunto, nós temos dinheiro sobrando para isso? Temos dinheiro sobrando para remunerar diariamente o dinheiro que sobra no caixa dos bancos, que eles não emprestam? Essa operação, ela é extremamente danosa. Eu queria chamar a atenção dos empresários que estão nos ouvindo, porque a maior causa de quebra de empresa no Brasil é juro de mercado alto demais. Os empresários não têm acesso a crédito. O juro é abusivo. Quem recorre a empréstimo bancário acaba quebrando, não dá conta de pagar, porque o juro é extremamente abusivo. Só aquelas empresas que já estão ali com uma encomenda engatada, que se não pegar aquele empréstimo
para comprar uma matéria-prima, contratar um maquinário, alguma coisa, só essas que dão conta ali de pagar o empréstimo. Ou então, as grandonas, né? Porque aí essas conseguem empréstimo subsidiado, essas conseguem juro bem baixinho. Mas, em geral, juro aqui no Brasil é um escândalo. Por quê? Os bancos preferem a remuneração diária garantida pelo Banco Central do que emprestar para a economia. Então, fica aí uma falsa escassez de moeda. Por quê? A moeda, 1,6 trilhão, 23% do PIB, está sendo remunerado lá pelo Banco Central. Então, esse é o debate, Eduardo. É uma operação extremamente danosa, não é? E todos nós sabemos que recurso circulando na economia é como sangue circulando na veia de um corpo. O dinheiro tem que circular, e para circular, o juro tem que ser baixo. E para o juro ser baixo, o Banco Central não pode garantir essa remuneração que querem transformar em lei. Obrigar o Banco Central a remunerar qualquer quantidade que o mercado voluntariamente depositar lá. Eu não te ouço, Eduardo. Opa, vamos lá. No Brasil, tem gente perguntando nos comentários, como é que é no resto do mundo, não sei o quê. No Brasil, as operações compromissadas, elas equivalem a mais de 20% do PIB, se você for olhar em termos de volume que está sendo feito. O segundo país do mundo que mais usa isso, existe esse instrumento em outros lugares do mundo, são as operações de repo. Repo quer dizer Repurchase Agreement, ou seja, o compromisso de recomprar. É por isso que o nome é compromissada. O segundo país que mais usa do mundo tem 3% do PIB. Então, eu vou repetir, o Brasil tem mais de 20% do PIB, o segundo país... Isso é um dado, tá? Isso é um dado que eu estou passando. Em relação a essa medida que está sendo proposta, eu falei para a Maria Lúcia, e eu tenho uma mega preocupação de ser super responsável aqui em todos os meus comentários. Eu só comento e opino depois que eu estudo. Eu não estudei ainda esse PL, eu vou estudar. Já ouvir a Maria Lúcia já me ajuda muito para eu poder ter essa visão dela, que é muito importante para mim. Eu vou ler para poder ter a minha visão também em relação a isso, mas uma dúvida que eu falei para a Maria Lúcia, que eu não consigo entender, né, é o seguinte: a taxa, que é a taxa da LFT, que é o título assim de menor risco que existe no país, é aquele pós-fixado, é o título que as pessoas usam para remunerar o seu caixa. Esse título, os bancos, eles passaram a exigir um spread, ou seja, acima do que o governo estava oferecendo, recorde. Em muito tempo, os bancos não pressionam tanto o governo para poder comprar esses títulos. Aí eu falei, eu não consigo entender por que a gente enxuga tanta liquidez se os bancos estão forçando tanta barra para comprar o título. Porque se você enxuga menos liquidez, os bancos vão ficar com mais dinheiro sem saber o que fazer, vão ter que acabar comprando esses títulos, você diminui esse spread. Elas não são ligadas diretamente, mas tem. Você vai dizer, mas o spread vai continuar alto entre um e outro, mas a taxa vai cair compensando esse negócio. Então, enfim, é difícil entender, né? Se o governo chega, joga mais de 1 trilhão em termos de liquidez no sistema, para depois recolher mais de 1,5 trilhão de liquidez do sistema. Então, para que joga para recolher tanto? Não tem uma maneira mais eficiente, mais eficaz? Então, assim, são essas dúvidas. Eu sempre falo para vocês, né? Às vezes, mais do que as respostas corretas, a gente tem que saber fazer as perguntas corretas.